Boa noite para quem está entrando agora. A nossa convidada de hoje é Ionara Souto. Ela já está entrando daqui a pouco, a nossa convidada de hoje, a entrevista, né? E a nossa convidada vai chegar daqui a pouco. Eu vou estar recebendo ela aqui na confederação. Então, para quem está entrando agora, boa noite. Então, para quem está entrando agora, para quem não conhece, meu nome é Thiago Oliveira, sou da página Gaúchos Monarquistas, né? Líder do movimento monarquista no Rio Grande do Sul, e o Rodrigo, que deveria estar fazendo as entrevistas, não pode. Por enquanto ele não pode, ele está trabalhando demais, né? Aí ele deixou essa função de fazer lives para mim, mais tranquilo, né? Para quem não conhece, a Ionara Souto, ela é candidata a vereadora pela cidade de Blumenau e Santa Catarina, e hoje é a vez dela de estar sendo entrevistada. Então, boa noite, Suzana Moita. Prazer em te conhecer. Eu já vi uma live contigo com o Rodrigo. Prazer em te conhecer. Eu só tenho que esperar a Ionara Souto chegar, tá? Que ela já está chegando. Mas, enquanto isso, pessoal, podem, se quiserem mandar perguntas, que eu mando depois para ela. Mas enquanto isso, enquanto ela não chega, ela vai chegar daqui a pouco. Bom, todos aqui já conhecem a Confederação Monárquica do Brasil, né? Qual é o seu objetivo, né? E o Rodrigo Brasileiro, que ele é o editor líder da Confederação, ele está fazendo muita prova, ele está estudando bastante, né, para fazer prova esse ano. Aí ele deixou a função de fazer lives comigo, né? Então, quem faz parte da Confederação, que tem acesso à página, principalmente é o Rodrigo, né? As postagens que vocês vê, é tudo ele que faz, mas também tem a participação do Eduardo Gonçalves, que ele é do Rio de Janeiro também. E a gente trabalha junto, a gente se ajuda, né? Então a função de estar fazendo lives ficou comigo. Então, boa noite para quem está na live já. E só estou esperando a nossa convidada chegar, que ela vai chegar daqui a pouco. Mas enfim, pessoal, se tiverem já perguntas, já podem mandando, que depois eu vou ver e já respondo. Então, para quem já está na live, boa noite. Se tiverem perguntas, já vão mandando. Tá? A Ionara Souto, ela é candidata a vereadora lá pela cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e eu vou estar entrevistando ela, fazendo perguntas referentes aos planos dela, né? O que ela tem de projeto para a cidade, né? O que ela apoia, né? Então, ó, acabou de chegar, Ionara Souto. Vou chamar ela aqui. Ela tá... Só um minuto, ela vai aceitar o convite, ela já vai entrar na live. Olá, boa noite. Boa noite, Nato. Como é que tu tá? Eu tô bem. Tá me Tudo bem? ouvindo bem? Sim, tô Eu te tô sem ouvindo fone bem. de Tu tá ouvido. conseguindo me ouvir? Tranquilo. Não tem problema. Tranquilo. Não tem problema algum. Tu tá conseguindo me ouvir bem também? Não tem problema. 100%. 100%. 100%. Tranquilo. Então, não, tranquilo, assim, é a primeira vez que tu tá fazendo live no Instagram? Isso, primeira vez.
É a minha primeira vez, eu nunca fiz. E é a primeira experiência. Não, tranquilo, é Vamos bem lá. tranquilo, assim, para quem começa, assim, de início, né, de início é meio assustador até, eu me lembro até hoje que a primeira live que eu fiz no Instagram, que foi com o Rodrigo Brasileiro, tu conhece ele, né? Aham, sim, sim. Eu conheço ele. Já, Pois é, eu fiz, já vi algumas lives dele no Instagram. sim, sim, e inclusive, antes, né, antes de eu ter entrado na confederação, foi a primeira pessoa a me entrevistar, que foi o Rodrigo Brasileiro, daí, depois de um tempo, ele me convidou para fazer parte, né, para ser um dos editores da confederação. E o Que Rodrigo legal. Brasileiro, ele ia fazer as entrevistas no caso, mas como ele não pode, né, porque ele está estudando e Aham, trabalhando demais, então ele deixou a aham. função de fazer, né, tocar as lives para frente, ele deixou comigo. Então, para quem entrou, boa noite. Né, então, hoje é a vez de Ionara Souto, candidata por Blumenau. Está sendo entrevistada Isso aí. hoje, né, e ela vai contar um pouco, né, sobre os seus projetos, né, porque ela tem, sim, para a cidade. A Baiana Patriota, que legal, né, eu gosto Baiana bastante do teu Patriota. perfil. Legal. Posso me apresentar? Claro, claro, pode se Bom, apresentar. ok. Bom, pessoal, eu sou funcionária pública aqui há 24 anos na cidade de Blumenau. Sou baiana. Cheguei aqui há 24 anos atrás, em busca de um sonho, em busca de construir família e fazer carreira aqui na cidade de Blumenau. Tive boas histórias aqui, construí a minha vida profissional aqui dentro de Blumenau, tive os meus filhos aqui, tenho 3 meninos, dois de 22 e um de 4 anos. E eu sou apaixonada por essa cidade. Há 24 anos eu sirvo a cidade de Blumenau com o meu serviço na área pública. E hoje eu me sinto preparada para representar a cidade no legislativo da cidade. E acredito que posso fazer, sim, muito pela cidade. Tenho vários projetos de modernização do sistema de estacionamento regulamentado na cidade, que está há 30 anos no atraso, literalmente. O atendimento na rede de saúde, que quando eu cheguei aqui era muito bom, mas ao longo de 24 anos a coisa foi ficando precária, devido talvez a alguns descasos, né? Que a gente conhece muito bem pelo Brasil inteiro. Mas eu acredito que podemos fazer a diferença sim, e eu estou preparada para isso. Muito obrigado, assim, por ter se apresentado, Ionara Souto. E é um prazer, assim, estar te conhecendo e falando contigo assim, né, porque eu já conheci, assim, tu pelo teu perfil. Pelo teu perfil, assim, já faz Sim. uns 2 meses, mais ou menos, ou 3, não me lembro. E, mas, enfim, e é um prazer, assim, estar fazendo live contigo nessa noite, né? Então, desde já eu já agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? Então, mas vamos Eu lá. que agradeço. Ionara, tu qual seria a tua atuação no movimento monarquista? Tu faz parte assim de um círculo monárquico, de algum movimento monarquista, que tu ajuda assim a fazer ativismo monárquico? Sim. Aqui em Blumenau, nós temos o Instituto Blumenauense Monárquico, né? Porque em Santa Catarina já tem o Instituto Catarinense Pró-Monarquia. Eu faço parte também, e aqui em Blumenau tem um pequeno grupo que está começando a desenrolar. Na verdade, assim, começou bem pequenininho, mas é um pessoal de qualidade. Temos o Flávio Linhares, que faz parte, temos o João, que mora em Santa Catarina, mora em Florianópolis e que vem aqui para nos dar suporte, a Mauri, que são pessoas, o Igor, que são pessoas comprometidas realmente com a causa monárquica. Eu tive, assim, o contato com a verdadeira história do Brasil depois de 2018, que eu caí de paraquedas aí num grupo de monarquistas e comecei a ver que eu fui enganada na minha escola. E aí eu disse, não, eu tenho que abraçar essa causa, porque a gente vai restaurar esse negócio aí no Brasil, com certeza. Eu tenho isso dentro de mim, isso para mim é uma missão de vida. Eu acredito que a gente
quando começa a ler os livros e começa a entender que até a nossa história foi roubada de nós tomamos uma posição. E é isso que eu faço hoje, eu me posiciono. Algumas pessoas já me disseram, você é louca, como é que você quer a monarquia de volta? E aí é o gancho que eu tenho para dizer à pessoa, não, calma, vamos sentar aqui, vamos tomar um café e vamos conversar sobre o assunto. E aí eu trago a pessoa para o nosso lado. Algumas ficam meio com o pé atrás, outras sente que esse é o caminho, porque não tem outra. Para nós que já entendemos tudo que aconteceu, nós precisamos sim ir fazendo um trabalho de formiguinha, captando pessoas, trazendo. Quando eu vou nos eventos de protesto de rua, desde a época quando a gente saiu às ruas para derrubar a Dilma, eu ia com a minha bandeira monárquica, aqui ó, a minha bandeira, linda, maravilhosa, olha aqui que linda. Linda, né? Então, eu sempre levo ela comigo. E aí, quando eu chego lá nos eventos, todo mundo vê, que bandeira é essa? Aí é o gancho. É o gancho que eu tenho para pegar as pessoas e virem, não, vem cá, que eu vou te explicar o que é isso aqui. E começa a falar. Enfim, eu sempre estou nos eventos. Em Brasília, já fui 4 vezes com o nosso amigo André, de Florianópolis, que também é monarquista. E a gente sempre leva as bandeiras justamente para ter visibilidade, para chamar atenção e trazer as pessoas para a discussão. Porque o que acontece? Como nós tivemos séculos aí de roubo da nossa história, nós não conhecemos, a maioria dos nossos adolescentes não conhece a verdadeira história do Brasil. Depois que eu descobri tudo que eu descobri, eu queria voltar no tempo para dar umas porradas no meu professor de história. Mas não dá, né? A gente não tem como fazer isso, então a gente segue adiante, recupera o tempo perdido e vai fazendo a nossa trajetória, né? Eu acredito que é um trabalho de formiguinha que vai crescendo aos poucos e a gente vai construindo a verdadeira nação brasileira, né? Se você não me interromper, eu vou falar o tempo todo. Muito obrigado pela resposta. Não, capaz, não tem problema. Muito obrigado pela resposta, porque assim, ó, falando um pouco de mim, eu sou líder do movimento monarquista aqui no Rio Grande do Sul, né? Sou visto, né? Reconhecido assim. E o Rio Grande do Sul também, eu acredito que é um lugar estratégico para a gente fazer o ativismo. E, por exemplo, assim, nas manifestações, que nem tu tinha citado, que tu leva a bandeira do Império, a gente vê o crescimento, né, de pessoas levando a bandeira do Império nas manifestações. Isso é algo muito bom, algo gratificante. Sim. Isso é o resultado do nosso ativismo, né? Com certeza. Enfim, e falando assim de ti, Ionara, tu já era ativista política antes de ser monarquista? Olha, na verdade, eu sempre acompanhei a política com muita preocupação. Desde a época, desde os meus 16 anos, eu sempre gostei do tema política, mas eu nunca me envolvi em partido político, nunca. Em 2018, quando eu estava buscando um candidato para votar, e eu sempre fiz isso todos os anos, eu sempre futrico muito a vida da pessoa, até descobrir quem é o cara. Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Todos nós, brasileiros, deveríamos fazer isso. Porque se a gente fizesse isso, a gente teria mais cuidado na hora de eleger um candidato. E aí eu encontrei o candidato Jair Messias Bolsonaro e eu comecei a observar ele. Eu falei, meu Deus, esse cara é o cara? Ele não tem papo na língua. Esse é o cara que a gente precisa agora para poder fazer a coisa acontecer. E naquele momento que eu identifiquei ele, eu pensei comigo... Sim. Esse é o cara que vai chegar lá. Ele estava no final, cara, das pesquisas. Tem até um vídeo meu que eu falo com ele lá em Brasília, que eu consegui falar com ele, que eu conto essa história. E aí eu decidi, no meu Facebook, declarar o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu falei, cara, esse é o cara. Vocês têm que votar nesse cara. E aí eu comecei e não desisti. Enquanto eu não vi ele ganhar, eu não parei de fazer
o meu ativismo voluntário, né? Teve gente que dizia assim, tu é o caçador do Bolsonaro. Enfim, aquelas piadas que eles falavam bastante, e eu não estava nem aí. Eu disse, não, não tem problema, pode me chamar do que quiser. Eu vou seguir reto e eu vou botar esse cara lá na presidência. E foi, assim, uma coisa natural. Foi, assim, espontâneo. Foi uma coisa divina. Eu digo assim, ó, foi uma intuição divina que eu tive para realmente dizer assim, não, eu vou lá fazer esse ativismo voluntário, gratuito, para esse cara, que eu tenho fé que esse cara vai fazer a diferença. E de fato está fazendo, né? E de fato está fazendo, realmente ele é, para mim, hoje ele é o melhor presidente da República. Pena que ele pegou o país numa situação calamitosa, né? Eu acredito que se ele tivesse entrado na época que o Lula entrou, nós já seríamos a maior potência do mundo. Mas acredito que tudo tem um porquê. Nada é por acaso, tudo tem um motivo. Eu acredito que tudo é amadurecimento, né? O povo brasileiro nunca quis falar de política, o povo brasileiro nunca gostou de política, o povo brasileiro não se interessa por política. E como ele não se interessa por política, ele sofre as consequências disso. Eu acredito que depois de Bolsonaro, a coisa mudou. Agora as pessoas conversam, as pessoas falam do assunto, as pessoas se interessam, perguntam, questionam. Agora, na campanha, eu estou abordando algumas pessoas no centro da cidade, conversando com muitas pessoas, e o que é que eu percebo? Eu percebo que umas estão esperançosas, outros estão decepcionadas e já entregaram, já não acredita mais que possa haver alguma melhora, mas eu sempre estou ali. Pessoal, vamos nos levantar, vamos fazer a nossa parte. O brasileiro, ele, infelizmente, tem aquele perfil de terceirizar a sua responsabilidade. E o que é que eu sempre digo? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Precisamos tomar uma decisão. Que país eu quero para mim, para minha família, para os meus filhos? Eu tenho que ser responsável por essa mudança. Ninguém mais vai fazer essa mudança se não partir de mim primeiro. Cada um tem que assumir isso. Depois que você assume a tua responsabilidade de você fazer a mudança vai acontecendo naturalmente por volta. E isso é uma coisa natural. Acredito nisso. Eu acredito. Então, assim, eu nunca tive pretensões políticas, nunca quis me entrar na política. Eu sempre gostei de acompanhar, com preocupação, com interesse, mas eu nunca tive interesse de ser uma política. Nunca quis. Mas o que aconteceu depois de Bolsonaro? Eu percebi que ele está lá sozinho. Tudo que está à volta dele é tudo umas raposinhas aí velha, querendo, né, passar uma rasteira nele. E eu pensei, cara, eu tenho que assumir. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou colocar meu nome à disposição da sociedade. Se a sociedade quiser me colocar lá como representante no legislativo, eles vão lá sim, votam no Baiana para lutar pela cidade. Porque esse é o meu propósito. Eu não tenho interesse em fazer carreira política. Porém, se o povo assim quiser, estarei lá para representar o povo de forma diferenciada. Porque durante 24 anos de vida pública, como servidora pública, eu sempre zelei pelo meu trabalho, eu sempre zelei pelo setor onde eu trabalho, com todas as dificuldades que a gente tem dentro do serviço público, eu sempre dei o meu melhor para atender o público da cidade de Blumenau. E, como legisladora, com certeza eu farei a minha parte, né? Acredito que esse é o caminho. Não, tá certo, sim. Muito obrigado pela resposta, candidata. E falando assim da cidade de Blumenau, tu teria projetos para a área de saúde, educação e segurança? Sim. Aqui em Blumenau temos um setor que é sério. Sério que eu digo assim, ele causa um desgaste muito grande na sociedade, que é o setor de estacionamento regulamentado.
Eu trabalho dentro desse setor, na cidade, há 24 anos. E lá, o sistema ele está obsoleto. Ele está estagnado. Ele não avançou. Pelo contrário, ele piorou. Ele piorou, não avançou, não tem efetivo, não existe investimento dentro do setor. Todo prefeito que entra com o discurso de que vai melhorar, entra com o discurso de que vai modernizar e sai e não faz nada. Então, eu, como candidata, eu sei que isso tem que alguém chegar lá no legislativo e dizer, não, vamos resolver o problema. Esse problema existe, vamos resolver o problema. Senta aqui, vamos discutir. Já existem bons projetos em execução em algumas cidades, que eu já pesquisei. Em Salvador, tem um projeto redondinho, perfeito, tudo por aplicativo, é fantástico o serviço lá na cidade de Salvador, que pode ser aplicado aqui. Tem outros municípios também que já existe esse recurso informatizado para resolver o problema da cidade. Imagina, Blumenau, há 30 anos atrás, era referência no turismo. Referência. Blumenau já foi escola para Gramado. Só que hoje, Blumenau está estagnada. O turismo em Blumenau estagnou. Um dos setores que afeta o turismo é o setor de estacionamento regulamentado. Quantas queixas eu já escutei de turistas que foram penalizados, nunca mais eu volto nessa cidade, que sistema horrível que vocês têm aqui. Então, tipo assim, as pessoas que usam o sistema reclamam pra gente, nós que somos o funcionário na ponta, nós não temos como resolver porque nós somos o pessoal de frente, linha de frente. Aí você leva a demanda para o chefe, você leva a demanda para o chefe, leva a demanda para o prefeito, leva a demanda para o vereador. Chega lá, os caras não resolvem. Não resolve. Então, tem que entrar alguém lá para dizer assim, não, tem um problema aqui, vamos resolver esse problema aqui para resolver para todo mundo, para toda a cidade. Esse é um ponto de honra para mim. Se eu chegar lá, né, na Câmara de Vereadores, com certeza, isso para mim é prioridade. A segunda prioridade é a questão da saúde. Nossa cidade aqui tem um problema sério. Ontem eu estava na rua conversando com uma cidadã e ela me contando uma situação de que ela estava grávida, fazendo o pré-natal dela, e ela tinha uma ultrassom agendada para fazer. Você acredita que quando a filha dela já estava com 2 anos de idade, a prefeitura ligando para ela fazer o pré-natal. A menina ficou assim de cara, quando a mulher ligou para ela, falou, você tem certeza que está me ligando para fazer o meu ultrassom de pré-natal? Olha bem a data de solicitação do meu exame, moça. A minha filha já está com 2 anos. Olha que absurdo. Com tanta tecnologia que a gente tem hoje, por que não coloca isso acessível na mão da população? A mesma coisa a fiscalização do gasto público. O gasto público, ele tem que estar na palma da mão do cidadão. O cidadão, ele tem que saber com o que foi gasto o dinheiro público, aonde foi gasto. Eu sou totalmente contra, agora nessa pandemia, olha o que aconteceu aqui em Blumenau. O prefeito gastou 9 milhões com publicidade. Sabe o que é? Publicidade. Fazendo live em Instagram, que é uma coisa gratuita, que é uma coisa que não precisa gastar dinheiro. Foi assim, um absurdo. É um absurdo. As pessoas, assim, teve uma entrevista que ele deu, que teve uma pessoa que questionou ele. Ele nem respondeu. Ele ficou assim, todo vermelho. Ele não respondeu. Porque ele sabia que tinha coisa errada. É um absurdo. Como que o cidadão não tem o poder de estar ali, com a fiscalização na mão dele? A tecnologia está aí para serviço, para ajudar nós nessas questões. Eu acredito que o poder tem que estar na mão do cidadão. Se é ele que trabalha, se é ele que contribui, se é ele que banca
Os salários públicos, ele sim tem que ter o controle na mão dele para justamente fiscalizar aonde está indo o recurso, com o que está sendo gasto, com o que está fazendo o meu dinheiro. Ele precisa ter esse controle. Por mais que ele tenha o representante legislativo dele, que é o vereador, que é o prefeito, que ele elegeu, isso tem que estar na mão do cidadão. O cidadão tem que ter acesso a isso, de forma facilitada. Às vezes você entra no portal da transparência, é um monte de informação, uma coisa... Assim, parece que é proposital a dificuldade de você achar uma informação. É incrível. Eu já entrei várias vezes lá para pesquisar algumas informações e é assim um emaranhado de coisa, de link que você entra e você vai entrando. Você se perde no meio daqueles links todos e você diz, meu Deus, eu não cheguei na informação que eu queria. Eu gostaria de chegar nessa informação e não estou achando. Entendeu? Então, por que isso é tão difícil? Por que esse acesso é tão complicado? Eu penso em melhorar esse acesso de informação, fazer o cidadão estar mais próximo da fiscalização junto com o legislador. Exemplo, aqui em Blumenau tem o 156, né, que é um número de auditoria. Você pode fazer protocolar uma reclamação. Olha, eu acho que eu devo ter mais de 1000 protocolos lá dentro daquela prefeitura, de tanto reclamação, que qualquer coisinha que eu estou vendo que está lá, que não está certo, que o prefeito, que tem a prefeitura que tem que fazer, então eu lá ligando o 156, dizendo, tá, a rua está assim, cheia de mato, não sei o quê, fala. A gente tem que fazer o cidadão virar fiscal junto com a gente. Trazer o cidadão para o processo de fiscalização junto com o legislativo. Porque o legislativo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a comunidade. E, obviamente, né, tem mais outras coisas que eu tenho em mente. Educação é uma coisa que é possível a gente fazer o pai e a mãe dar um feedback para a prefeitura. Olha, está acontecendo isso, não estou gostando. Dá o poder para o cidadão nos ajudar a fazer uma boa gestão. Porque não tem cabimento o prefeito entrar em 4 anos ele não resolver pelo menos, 10 problemas que estão dentro da cidade. E que estão, assim, sucessivos, né? Passa ano e entra ano, sai ano e entra ano, e o cara não resolve o problema. Parece que eles entram lá para não resolver mesmo, né? Enfim, eu acredito que se eu chegar lá, cara, eu vou ser um piolho no pé, eu vou ser um calo no sapato do prefeito. Não, mas vai chegar sim, com certeza. E muito obrigado, obrigado pela resposta, viu, Ionara? Agora, falando em si dos projetos referentes, assim, relacionados à monarquia, tu teria um projeto para inserir o ensino do Império na educação, sem doutrinação, para combater a doutrinação contra o Império do Brasil, né, na educação? Sim, sim. Assim, eu já estou vendo com alguns amigos, existem algumas ferramentas hoje que são aqueles avatares que eles têm, que eles criam aulinhas online, né? Tipo, um professor virtual. E eu já estou conversando com amigos meus aqui para a gente fazer essas historinhas, essas professoras virtuais em formato de avatar para criar histórias do Império, obviamente, né? Trazer história em formato de lúdico para a criança se interessar. Porque o que é que acontece? Às vezes, o professor de história, ele traz uma história maçante, ele traz uma história... A leitura dele, ele não traz a verdadeira história que está nos livros, nos registros históricos. Então, a minha ideia é introduzir isso dentro da escola. Fazer com que a escola seja remodelada com relação à história do Brasil. Trazer a verdadeira história do Brasil para a escola, porque a gente não tem a verdadeira história do Brasil na escola. Infelizmente, foi tudo deturpado. Tudo deturpado.
Eu digo isso porque eu sou prova viva disso. Eu tive a história roubada de mim. Eu não tive a verdadeira história. Hoje eu estou conhecendo a verdadeira história, porque eu leio esses livros aqui, ó, são os primeiros livros que eu li, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. São os dois primeiros que eu li. O do Luiz Felipe de Orleans e Bragança foi o terceiro livro que eu li. Então tem muita história para eu ler ainda. Tem muita informação. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que recuperar o tempo perdido. O tempo que eu perdi na escola, que a gente sabe que foi perdido, né? Que a gente poderia. Lá a gente tinha tempo para ler, para estudar, para pesquisar, né? E isso foi meio que roubado de nós. Eu acredito que é obrigação de todo legislador conservador que entrar na Câmara de Vereadores tentar resgatar essas histórias. Blumenau tem muita história para ser restaurada aqui, resgatada, entendeu? Existem clubes de mães aqui que não são valorizados pelo poder público, e isso precisa ser valorizado, porque são pessoas que têm uma idade mais avançada, que têm história para contar, tem muita coisa para contribuir para as gerações futuras. E se a gente perde isso, o que é que acontece? Se perde a história, se perde as tradições que a gente precisa valorizar. As tradições precisam ser valorizadas, as verdadeiras, né? Não as falsificadas e as inventadas, né? Que a gente sabe que tem muita manipulação no nosso Brasil, infelizmente, devido à bendita doutrinação, a maldita, né? A maldita doutrinação aí, que infelizmente suja o currículo de muitos professores. É triste. Hoje, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, a gente fica triste em diagnosticar isso, fica triste em constatar essa situação, porque o Brasil tem uma história linda. Depois que eu descobri esses livros, que eu descobri o Brasil Paralelo, que eu comecei sabe assim, aquela sede de informação que eu fui buscar, eu pensei, meu Deus, quanta informação que a gente não teve, não tem ainda, né, acesso nas escolas, e que a gente tem que levar urgente para as escolas. A gente precisa fazer isso. Isso é fundamental. Exatamente. Muito obrigado pela resposta, candidata. E falando assim no nível, eu gostaria de ouvir a tua opinião, tá, a respeito desse assunto. A senhora acredita que ainda na República, ainda o Brasil continuando numa República, a senhora acredita que nós precisamos de uma Constituição Federal, uma nova Constituição, para que assim a monarquia tenha mais facilidade de ser restaurada? Só deu uma cortada no áudio dela, da candidata, mas já está voltando. Só deu uma cortada ali no áudio dela que está com problema na conexão, mas já está voltando. Bom, pessoal, para quem entrou agora, nossa convidada Ionara Souto, ela só está com probleminha na conexão, mas já vai voltar para a live. Então, para quem entrou agora, boa noite. Me chamo Thiago Oliveira, sou um dos editores da Confederação Monárquica do Brasil, né? E para quem não está acostumado a me ver aqui, né? O Rodrigo Brasileiro, que é o editor líder da Confederação, está trabalhando muito, estudando bastante, e por enquanto não pode fazer lives na Confederação. Eu vou chamar de novo aqui a Ionara para a live, enviar a solicitação para ela. Então já está voltando. Aê, voltamos. Tranquilo, eu vou repetir aqui a pergunta, tá, Ionara? Tu conseguiu ouvir o que eu tinha dito ou quer que eu repita? Não, repita tudo, porque interrompeu. Tranquilo. Ó, falando assim do nível federal, assim, a senhora defende que seja criada uma Constituição Federal, uma nova?
Ih, rapaz. Tu defende que uma nova Constituição Federal seja criada ainda na República? Ou somente que seja criada outra Constituição? Olha, eu acho perigoso fazer essa nova Constituição com esse parlamento que nós temos. Eu acho perigoso. Porque o que acontece? A gente está vendo aí, faz 2 anos que o Bolsonaro está tentando governar de uma forma honesta, de uma forma como é que se diz? Transparente, e olha a dificuldade que ele está tendo. Nós não temos bons representantes lá no Congresso. Eu acredito que é perigoso a gente pedir uma nova constituinte com aquele parlamento que nós temos. Eu acredito que nós, enquanto monarquistas, temos que trabalhar fortemente até 2022 para fazer uma nova bancada dentro do Congresso Nacional, para daí sim trabalhar para uma nova Constituição. Porque o que acontece? A Constituição que a gente tem hoje, ela é extremamente interventora, ela interfere na vida da gente de forma absurda. Eu até fiz um vídeo sobre isso, coloquei na minha rede social, que a diferença, né, da Constituição dos Estados Unidos e do Brasil. A dos Estados Unidos, ela garante na sua Constituição a liberdade do seu povo. A nossa, ela deixa a coisa implícita, né? Ou seja, é um pezinho para a gente poder ficar travado na mão de quem está lá. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que prezar pela liberdade do povo. Cada um é livre. A gente tem que... Isso é prioridade de um governo. Eu não concordo com aquela coisa de você impor ao povo aquilo que você quer. Não. As pessoas têm a sua liberdade, as pessoas têm o seu pensamento, as pessoas têm a sua forma de pensar. Isso é uma coisa que foi Deus que nos deu, cara. Ninguém tem que estar mandando na vida de ninguém. Você quer alguém mandando na tua vida, dizendo o que você tem que fazer? Eu não quero. Eu não quero. Eu acho que a Constituição brasileira... Desculpa te interromper, só deixa eu responder uma pergunta aqui, que eu até esqueci de colocar no comentário. O Vamos Coroar a Democracia está perguntando, a Ionara é candidata de onde? É de Blumenau, da cidade de Blumenau, de Santa Catarina, ok? Então, só respondi a pergunta, pode continuar aí, Ionara. Ok. Enfim, como eu estava falando, nosso povo, ele foi condicionado a aceitar ser pautado pelo governo, pelo Estado grande. O povo, você deve conhecer muito bem a teoria marxista-gramscista, né? Estou enjoado de ouvir isso. A live? Não, né? Não, ainda está na live. Alô? Tranquilo. Oi. Tô na live. Ai, tá, desculpa, eu pensei que tinha saído aqui. Não, não. Essas tecnologias, às vezes, dão umas coisas e a gente fica meio perdida. Como eu ia falando, estava construindo um raciocínio e acabou fugindo. A cultura marxista, gramscista, ela foi implantada com sucesso no Brasil. O povo brasileiro, ele tem eu vi até essa visão dentro do livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O povo tem uma esquizofrenia quase, né? Quer liberdade, mas quer ser pautado pelo Estado. Fica naquela dubiedade, né? Ele fica dúbio, ele não sabe o que ele quer. Eu não quero, eu tenho certeza que eu não quero ser pautado pelo Estado. Eu quero que o Estado vá cuidar da vida dele, ele vá tratar dos assuntos que compete a ele a fazer, que é segurança. Na minha bolsa. Meu filho aqui me chamando. E aí, assim, o que é que acontece? Foge o raciocínio da gente aqui, acaba a gente se atrapalhando um pouco. Vamos lá.
Enfim, eu acredito que o Estado, ele tem que sim cuidar de segurança, ele tem que cuidar de saúde, ele tem que cuidar de talvez até educação. A educação eu tenho até uma interrogação para se fazer. Porque o que, que acontece? A educação, ao longo de anos, ela ficou na mão do Estado. E o que é que o Estado fez aqui no Brasil com a educação? No meu entendimento, ele estragou mais do que ajudou. Quantos anos tem que a gente não vê nascer um Mozart, que a gente não vê nascer um Beethoven, um grande pintor, um grande artista, enfim, a educação no mundo regrediu. Eu não vejo progresso nisso. Temos hoje muito acesso à tecnologia, temos acesso a um monte de outras coisas. Beleza. Teve alguns avanços? Teve. Mas assim, se perdeu muita coisa. O gosto pela literatura, sabe? Pela música clássica. Só tá tendo um probleminha aí na conexão da Ionara Souto, mas tranquilo. A gente vai prosseguir com a live, tá? Então, para quem tiver perguntas e quiser perguntar aí para a candidata, que ela é candidata de Blumenau, podem fazer perguntas, tá? Ela só tá com um probleminha na conexão, mas tranquilo, tá? A live vai prosseguir. Tá bom. Eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente não vai sentir saudade dessa época, não, porque, pelo amor de Deus, né? É tanta tranqueira que tem por aí que Sim, exatamente. a gente vai dizer, então, graças a Deus que acabou. Exatamente. Quando a Mônaco for restaurada, a gente vai dar graças a Deus que a gente passou, né, que acabou essa republiqueta de bananas, né? Mas, enfim. Candidata, a senhora defende... Peraí que só deu um corte ali na conexão dela. Pessoal que está assistindo a live, podem fazer perguntas aí para a candidata, tá? Podem fazer perguntas aí para a candidata, só deu um corte aí na live dela, mas tranquilo. Tá conseguindo me ouvir bem aí, Ionara? Só tá dando uns cortes aí na live dela, mas tranquilo. Quem tiver perguntas aí, para quem não conhece, que chegou agora, Ionara Souto é candidata a vereadora pela cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Tá? Então eu estou entrevistando ela agora, perguntando os seus projetos. Tá? A Ionara só está com problema na conexão dela e está se estabilizando. Tá? Eu tô aparecendo bem aqui para mim, na minha tela. E tu, Ionara, como é que tá a tua conexão? Tu tá conseguindo ouvir bem? A sua tá rodando para mim. A minha tá de boa. A minha não fica rodando. Eu acho que é a tua que tá na minha boca. Pois é, para mim tá pegando bem. Tranquilo, mas então vamos lá. É coisa de internet, não adianta. Olha, até isso no Brasil não é minha boca. Enfim, né? Mas quando a monarquia for restaurada, vai tudo ser melhor. Até a internet vai ser restaurada, né? Mas enfim. Com certeza. Olha só, Rafael tá perguntando por qual partido? O partido Patriota. É Patriota. Exatamente. Aqui, ó. Patriota. Mas então, vamos lá. Continuando, candidata, a senhora apoia que o cidadão seja armado após o porte de arma? Com certeza. Totalmente. Apoio. Acredito que o armamento civil, ele é sim importante. A maioria das cidades, dos países onde as pessoas têm a posse de armas, são países tranquilos. Uruguai. Aqui em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, é a cidade mais armada do estado. E é a cidade mais tranquila. Lá você vê índices baixíssimos de violência. Ou seja,
O criminoso, quando sabe que você está armado, ou que você pode vir a estar armado, ele pensa duas vezes antes de te atacar, entendeu? Às vezes as pessoas fazem um discurso, uma defesa do desarmamento civil. Ora, quem é que está armado até os dentes? O bandido. Por que eu não posso ter o meu porte? Por que eu, uma cidadã decente, que trabalha, que paga minhas contas, não posso ir lá fazer os meus cursos de tiro, tirar o meu CAC, fazer a minha autodefesa? Porque, assim, ó, o Estado, ele não consegue estar em todos os lugares para dar segurança a todo mundo. Ele não tem condições para isso. Ele não consegue fazer isso. Logo, eu tenho o direito, sim, da minha legítima defesa. Se todo mundo que quisesse estar armado e quisesse estar preparado, né? Não é assim, armado de qualquer jeito. Você tem que ir lá, você tem que fazer o seu teste, você tem que fazer vários exames para você estar tudo certinho, tudo dentro da lei, para você ter o porte de arma. O bandido não precisa de nada disso, mas ele está armado até os dentes. Olha o que o STF está fazendo. O STF está colocando a população refém do crime organizado. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Esses dias eu estava questionando no Facebook e no Instagram, quem vai parar o STF? Porque o STF está deixando a gente amordaçado dentro de casa. Eu fui em Brasília já umas 4 vezes. E eu fiz um vídeo lá, eu coloquei até no meu Instagram, dizendo que o STF tinha que tomar vergonha, os ministros do STF tinham que tomar vergonha na cara, porque eles estavam avacalhando com o povo brasileiro. Eles não podem fazer isso. Eles estão deixando a gente amordaçado em casa. Eu sou totalmente contra. A gente tem que fazer alguma coisa. Assim, ó, às vezes eu fico pensando, será que o povo vai ter que ir para a rua? Começar uma guerra para parar tudo isso? Porque é isso que eles estão querendo. Você viu o último pedido agora, a decisão acho que Marco Aurélio, liberando um monte de criminoso? Um absurdo! Tá louco. Isso foi um grande descaso, porque além deles acabarem, né? Eles acabaram com a prisão em segunda instância, aí fazem uma coisa dessa. Estão toda hora soltando o criminoso, nem tudo isso. Mas para que serve a justiça no nosso país, né? Aí não dá para entender, né? Assim, eu cantei uma bola. Eu acho que assim, ó, a esquerda, ela perdeu a presidência. Eles ainda dominam em alguns territórios, em algumas prefeituras. E eu acredito que eles estão fazendo o quê? Eles estão provocando a nação brasileira. Eles estão esticando a corda ao extremo. Esticando, para ver o que é que vai dar. Infelizmente, é isso que está dando, é a leitura que eu faço da situação, porque não tem outra leitura a ser feita, a não ser essa. Quer dizer, os caras querem sim provocar uma situação de guerra no país. Quer dizer, nós somos da paz, eles se dizem da paz, mas eles não são. Eles não são. Eles querem realmente um confronto. Assim, ó, a gente tem que orar muito, cara, porque, assim, ó, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Quem vai parar o STF? Quem vai parar? Eu não entendo. Às vezes, antes da eleição do Bolsonaro, eu vi uma palestra do Eduardo Bolsonaro e ele falando que para resolver o problema do STF era só um cabo e um soldado. Pois já passou da hora do cabo do soldado ir lá resolver o problema. E por que não resolve? E falando assim a respeito da monarquia, candidata, se o Brasil fosse um império, uma monarquia, o imperador já teria exercido o poder moderador por tempo. Faz tempo, ele já teria. Já teria resolvido esse problema. Já teria, a gente não teria passado por todas essas crises que a gente viu. Por exemplo, crises.
né, o Congresso já teria sido dissolvido, o STF Sim. também, dependendo do caso, eles podem ser suspendidos ou, dependendo de casos até mais extremos, que eles estão atentando contra a nação brasileira, seriam exonerados. Exato. E é justamente isso que a gente tem que dizer para as pessoas, olha, a solução do nosso país é a monarquia, é a restauração, é o único jeito. A monarquia. Não adianta. Eu elenquei... Exatamente. Precisamos de um poder. Né? Eu elenquei 12 motivos por que eu defendo a monarquia. A solução rápida de crises, a gente não estaria passando por isso que a gente está passando com esse STF. A separação clara entre estados e governo, porque o monarca ele ia cuidar do estado, ele ia pensar o estado como um todo, e o primeiro-ministro ia pensar no governo, na gestão do país. A liberdade e diversidade de ideias, porque dentro de uma monarquia você não é impedido de você ter a divergência de pensamento. Você pode pensar do jeito que você quiser e defender as suas ideias de forma plural. A palavra vence a imagem. O que isso significa? A aparência bonitinha de alguns candidatos cairiam por terra, porque na hora que ele abrisse a boca para falar alguma coisa ou defender as suas ideias, se ele fosse bonitinho e não tivesse conteúdo, já caía por terra. Já caía por terra. Simples assim. O povo conhece a família real. Porque o que acontece? Um monarca, ele nasce sabendo que vai ser um dia o rei. E ele se prepara uma vida inteira para ser aquele monarca. Ele estuda, ele é quase um autodidata praticamente, porque ele estuda. Todos os monarcas, a maioria deles, são bilíngues, trilíngues. O nosso Dom Pedro II falava 23 línguas. O cara era um gênio. Então, tipo assim, são pessoas preparadas, são pessoas que realmente vivem uma vida de doação pela sua nação. Eu penso assim, acredito e confio que é assim. O monarca é suprapartidário. Ele não está lá para defender o partido A, B ou C. Ele está lá pela nação, pelo Brasil, pela unidade do seu país. Ele está lutando por isso. E ele vai continuar lutando por isso. A maior tendência à virtude. O que significa isso? O monarca, ele premia os bons cidadãos. Né? Ele exalta a virtude ao invés dos defeitos. Ao invés de promover o crime organizado, como a gente está vendo aí, com essa palhaçada toda que está acontecendo com esses representantes, entre aspas, né, que se dizem representantes do povo que não são, né? A gente tem que ouvir cada coisa nos jornais aí que a gente fica quase doido, né? A diminuição da corrupção, porque diminui mesmo, porque o monarca ele tem o poder na mão dele de dissolver o parlamento, se o parlamento não estiver funcionando como ele quer que funcione, pelo bem do povo, para o bem do povo, para o bem do seu país, porque ele zela pelo bem do país. O monarca ele vai fazer isso sempre. Ele não vai trabalhar contra a sua nação. Ele não quer deixar o país arrasado para o seu filho, para o seu herdeiro. Ele não quer fazer isso. Respeito aos cofres públicos. O rei pode ser destituído do cargo se ele tiver uma reputação ruim. O povo pode pedir através de plebiscito, né? A maior tendência à estabilidade econômica, porque ele preza pela estabilidade econômica do Brasil, do país. Nosso período monárquico foi o período onde o Brasil mais esteve bem estável, foi estável a economia dele. Por quê? Não teve tantos revés como tem na República, né? Quantos impeachments a gente já sofreu, quantas situações catastróficas que a gente sofre de 4 em 4 anos com toda essa situação que a gente passa aí na República, né? Neutralização da idolatria política. Faz-se novas eleições para um novo gestor que traga soluções desejáveis, né? E política de longo prazo. O monarca, ele pensa no país a longo prazo.
ele vai administrar com o governo, em exercício, a prosperidade para o seu povo. Ele não vai ficar se apegando à picuinha, como a gente vê hoje aí no parlamento, né? O outro ali trocando, por favor, e faz isso aqui que eu te ajudo ali. Quer dizer, essa dinâmica que existe dentro da República, desde a época que ela foi criada, nos trouxe a esse caos. Eu acredito 100% que a monarquia, sim, é a solução para o Brasil. Tudo isso aí que eu falei. Muito obrigado pela resposta, candidata. Agora a gente só tem 5 minutos, aliás, 4 antes de encerrar a live, mas tranquilo, dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta. Mas, enfim, candidato, o movimento monarquista ele tem crescido bastante, né? A gente tem notado isso. Mas a senhora acredita que o movimento monarquista tende a crescer só com governos de direita, ou governos conservadores? Ou que a gente só precisa Não, olha, dentro da monarquia existem vários viés, né? Tem os monarquistas de direita, os de esquerda, os conservadores, enfim. Dentro da monarquia, todos os pensamentos são possíveis. Cada um defendendo a sua bandeira. É possível. Agora, cada um vivendo em harmonia. Não existe aquele negócio de um querer impor ao outro aquele teu pensamento. Cada um vai ser livre para defender aquilo que você quer. Mas você não pode estar impondo, como acontece hoje aí com a nossa república, do jeito que acontece, a esquerda aí querendo a hegemonia da esquerda, querendo impor as suas ideologias, ideologia de gênero, as ideias faraônicas, o aborto, que eles querem impor goela abaixo para a sociedade, que eu sou totalmente contra, entendeu? Então, tipo assim, cada um é livre para pensar o que quiser e achar o que quiser. Dentro da monarquia, você tem essa liberdade. Agora, o respeito prevalece. Porque na hora que o monarca ele percebe que existe algo de errado e que pode desencadear um problema de instabilidade no país, ele intervém. Então, por isso que eu acredito, e de forma rápida, né? De forma mais rápida para resolver o problema. Na República, a gente tem que esperar 4 anos para trocar de presidente se a gente não concordar com o plano do cara. A gente fica amarrado 4 anos, cara. A gente ficou 16 anos aí, amordaçado com a esquerda no poder, fazendo todas as coisas erradas que esse povo fez, e a gente não teve como interromper, né? Teve que esperar uma reação da sociedade. Então, eu acredito que a monarquia, para nós, até pelo tamanho do Brasil, o Brasil é um país continental. Nós precisamos, sim, de uma monarquia. Muito obrigado. 100%. Muito obrigado pela resposta. Show de bola. Obrigada a você pela oportunidade, né? Sim, era a resposta que eu estava esperando, né? A monarquia ela é aberta para todos. Para todos. Então, isso que é o nosso príncipe sempre fala. Né? Enfim, então a live já... Para quem entrou agora, a live já está encerrando, tá? Então, para quem entrou agora e não me conhece, eu me chamo Thiago Oliveira, eu sou líder monarquista aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Rodrigo Brasileiro não pode estar fazendo live, tá? Porque ele está trabalhando bastante, né? Está estudando bastante, que ele tem prova esse ano, né? Então, todo mundo sabe, né? Que ele trabalha em 3 empregos, né? Então, eu estou nessa função aí de as lives com ele, né? Mas tranquilo, daí esse ano eu não estou entrevistando os candidatos monarquistas, tá? Para quem esperava ver o Rodrigo, está me vendo aí. Então, prazer em conhecer a todos. E quem não segue a minha página também é Gaúchos Monarquistas, tá? É um grupo de ativistas aqui do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal? Então, candidata Ionara Souto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E eu vou deixar o meu número aí, né? É 51255. Quem for de Blumenau, anota. E se quiser uma monarquista lá na Câmara de Vereadores, a gente vai lá para fazer história, hein? Eu vou lá para cutucar o prefeito. Ou ele trabalha pelo povo, ou então eu vou ser um carrapato no pé dele.
Isso aí, pessoal. Então, quem for de Blumenau, vamos apoiar a candidata Ionara Souto. Nós precisamos de uma monarquista patriota de verdade na Câmara de Vereadores. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram a live. Muito obrigado, Ionara. Tenha uma boa noite, pessoal. Muito obrigada a vocês. Ave Império do Brasil. Show de bola. Um abraço.